Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 17 de julho de 2025 e o título é Sois deuses? Há tempos ouvimos a frase dita pelo Mestre, o Cristo Jesus, abre aspas. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Há tantas reflexões em apenas uma frase. A experiência terrena do Cristo talvez tenha como propósito nos mostrar quem realmente somos, os filhos da luz e, por isso, também preenchidos de luz e potencial divinos. Não acredito em pecado, muito menos castigo, mas sim em causa e consequência. Tudo é resultado de nossas escolhas, uma vez que aqui estamos para aprender. Portanto, me sou estranho que ele tenha vindo para redimir nossos pecados. Um pai amoroso e responsável não exime seus filhos de suas responsabilidades, pois sabe que eles perderiam um aprendizado valioso e necessário para seu desenvolvimento moral e emocional. Quando penso nessa frase, compreendo todo o peso que ela carrega. Um Deus não representa apenas poder, mas mais do que isso, sabedoria e principalmente amorosidade. De que nos adiantaria poder sem a capacidade de amar e dessa forma criar a nossa realidade de forma sábia e consciente, permitindo que cada ser desenvolva seus potenciais sem interferências, embora deixando claro o amparo e parceria? Deus é presença respeitosa em nossa vida. Mesmo aqueles que escolhem os caminhos escuros e tortuosos, Ele permite que aprendam suas lições, colhendo da semeadura que plantaram. São os filhos rebeldes, as crianças arteiras, que aprenderão da forma mais dura, mas que em algum tempo perceberão seus enganos e retornarão ao Pai, voluntariamente. Serão acolhidos com toda certeza, mas não serão poupados de refazer as lições abandonadas. Esse talvez seja o maior, Essa talvez seja a maior e mais complexa camada dessa frase que contém tantos ensinamentos e tantas possíveis reflexões. Temos todas as ferramentas em nós e nesse momento estamos tendo a oportunidade de aprender a utilizá-las. Não bastaria ter a capacidade de realizar milagres, mas sim de auxiliar a cada irmão de caminhada a descobrir que eles são o próprio milagre. O mundo está mudando. Fazemos parte desta mudança. Temos a essência de nossa fonte criadora. A realidade que sonhamos pode ser criada com responsabilidade, sabedoria e muito amor. Eis que são esses os maiores poderes do universo. Vamos lá. Bom, esses dias eu estava refletindo justamente sobre essas questões, né, do quanto a gente às vezes acaba permitindo, né, ou abrindo mão da nossa capacidade, do nosso potencial e seguindo, deixando de fazer as nossas reflexões, os nossos pensamentos críticos, né, as nossas avaliações, né, os nossos julgamentos, que julgamento é você avaliar todos os fatos, o contexto todo e emitir ali uma conclusão, né? Não, julgamento nem sempre é algo pejorativo, né? Porque você pode analisar um fato e fazer um julgamento positivo, né? Você avalia, por exemplo, uma pessoa, o comportamento dela e fala: "Poxa, é uma pessoa honesta, uma pessoa bacana", tal. Aí você pode avaliar todo o comportamento e contexto de uma outra pessoa e falar: "Ah, essa pessoa não é uma boa pessoa". Então, assim, o julgamento é só a conclusão da análise do que a gente estiver fazendo ali, né, do contexto. E, eu estava, observando, assim, que hoje em dia, inclusive até pela questão, assim, do avanço da tecnologia, muitas vezes as pessoas acabam, por comodismo, né, por facilidade, deixando tudo, todas as decisões, escolhas serem, influenciadas e às vezes até manipuladas por coisas externas, porque a gente lógico
que hoje a gente usa muita tecnologia para pesquisar, para buscar conhecimento, e isso é importante. Mas esse conhecimento externo que a gente busca é justamente para contribuir para o nosso próprio autoconhecimento. Só que tem pessoas que só absorvem e não fazem um trabalho de análise, de avaliar aquilo, só vai absorvendo e aceitando, absorvendo e aceitando, absorvendo, nunca tem um questionamento. Como eu já falei aqui algumas vezes, ninguém está 100% certo o tempo todo e ninguém é dono da verdade. Então, a gente tem que estar sempre atento e sempre questionando, porque e não é porque as pessoas às vezes a gente pode se equivocar e não é por maldade ou por má intenção, porque isso é uma coisa natural, né? Então a gente tem que ter sempre em mente esse questionamento e que a gente tem a capacidade, que a gente tem o potencial. E a humanidade se acostumou, em uma boa parte, aí, em esperar sempre salvadores, esperar sempre que alguém vá conduzir, que alguém vá falar o que é certo e o que é errado, que venha de fora. Sendo que nós temos, né, esse potencial. Então, como na época de Cristo, né, as pessoas esperavam que ele curasse, mas ele sempre falava: não, a tua fé te curou, porque na verdade, uma pessoa hoje mesmo, né? Inclusive tem até estudos aí do cérebro, do poder da oração, tal. E quando a pessoa ela acredita, ela está criando está tendo uma possibilidade de trazer aquela realidade, né? Porque o que cria, né? A maior energia de criação é justamente, né? Você acreditar, você visualizar aquilo, você concretizar aquilo na sua vida. E É, o que a gente vê, o que eu vejo hoje em dia é as pessoas sempre achando que tem alguém responsável, terceirizando, né, as próprias escolhas, terceirizando as próprias responsabilidades. Então, quando eu falo assim, e a gente ouve muito, mesmo nas religiões, né, falar, Cristo veio para nos redimir dos nossos pecados. Não foi isso, na verdade. Isso, como eu vejo, né, a minha opinião. Porque eu acho que é o que eu falo, um pai amoroso, ele não vai fazer, não vai assumir a responsabilidade do filho, porque se ele fizer isso, ele está limitando a capacidade daquele ser de evoluir, de aprender com as próprias experiências. Então, se toda vez ele for viver as experiências do filho, ele não vai permitir que o filho aprenda com as próprias experiências. Ele vai travar a evolução, né? É a mesma coisa, a pessoa tem pernas saudáveis e ela fica usando muleta. Qual a necessidade? Se ela tem capacidade de andar, por que ela vai se servir de uma muleta? Não é? E todo músculo que a gente não usa acaba atrofiando. Então você não está fazendo não está auxiliando, você não está beneficiando, está prejudicando. E a mesma coisa, ele não veio para nos redimir dos nossos pecados, ele não veio tirar as nossas responsabilidades, ele veio para mostrar qual é a nossa essência, né? Que nós somos filhos da fonte criadora e que nós temos essa luz, todos nós, ninguém é melhor do que ninguém. É só a gente ter a vontade e as atitudes necessárias para buscar, né? Desenvolver essas capacidades. E a gente tem visto assim, por exemplo, a internet, a internet é maravilhosa para a gente, se você souber usá-la, né? Se você usar para coisas produtivas, você buscar, né? Você conseguir usar para aumentar o seu conhecimento, para buscar informações. Agora tem muita gente que usa para coisas negativas, né? E se perde nas distrações, porque tem isso, se você não sabe usar, eles sabem muito bem como te manipular para te desviar, para te levar para outro caminho, né? Porque a internet pertence ao sistema, mas a gente pode usar de uma forma positiva ou não. Esse dia eu estava vendo até, inclusive, hoje em dia, né? Se fala muito de inteligência artificial, tudo é inteligência artificial. E eu estava vendo um médico, inclusive um médico e um especialista em inteligência artificial. Eu estava assistindo um podcast com um especialista explicando
a ferramenta e os riscos de se usar sem saber, sem conhecer direito a ferramenta. E o médico falando que já tem um estudo aí que relata que as pessoas que usam a inteligência artificial para tudo. Então, ela vai pesquisar uma coisa, ela pergunta para a inteligência artificial. Ela tem uma dúvida, ela pergunta. E ela vai aceitando aquele conteúdo, vai aceitando, vai se valendo daquilo. Principalmente assim para estudo, pesquisa, tudo, ela só vai atrás daquilo que é mais fácil, né? Ela pergunta, vem a resposta e está tudo certo. E aí ele falou que está havendo aí já um estudo constatando que esse tipo de pessoa que tudo pergunta, que busca todas as respostas ali, não faz os seus próprios processos cognitivos, não busca sabedoria, conhecimento, além da tecnologia ali disponível de forma mais fácil, ela está tendo uma perda nos processos cognitivos, né, uma perda intelectual. Então, é o que ele fala, que as pessoas que estão tendo mais benefício com o uso da ferramenta, da inteligência artificial, é aquelas pessoas que já têm uma bagagem de conhecimento. Elas não ficam se valendo daquelas informações, elas têm a bagagem, elas sabem como usar, elas sabem o que, como facilitar, né, como agregar, usar essa ferramenta como uma coisa que agrega ao conhecimento delas e não como a única fonte de informação. Porque assim, a gente tem, né, a gente tem uma inteligência natural, né, um computador natural, e a gente tem que usar. E que é uma coisa impressionante. Nosso cérebro é um computador complexo, perfeito, incrível. Aliás, que foi a partir dele que tudo que a gente tem hoje assim foi criado, né? Foi mentes brilhantes aí que foram criando tudo que a gente tem de avanço, né? De progresso tecnológico e em todos os setores, né? Tudo que a gente tem foi graças a pessoas que, né, pensaram naquilo, se debruçaram e criaram, né? Tantas coisas importantes aí para gente. E se a gente não usa essa nossa capacidade, isso é natural que ela comece a atrofiar, que ela, né, deixe de ter, porque ela vai perdendo utilidade, se você está só buscando fora e não está exercitando. Porque, como eu falei, um músculo que você não usa, ele vai atrofiando. E é isso que está acontecendo. E a gente tem que resgatar e valorizar essas nossas capacidades, esse nosso potencial. Porque até porque a gente vive num tempo em que há muita manipulação. E nós temos que estarmos atentos e usando justamente a nossa inteligência, a inteligência intelectual, a inteligência emocional, para perceber o movimento que está acontecendo, para entender as coisas que estão acontecendo, e também para justamente não cair, porque se a gente fica só atento nessas informações que muitas vezes são muito deturpadas e distorcidas, que a gente sabe aí o que a mídia representa hoje, a gente acaba não entendendo exatamente o que está acontecendo. E quando eu falo também, né, da gente, essa capacidade da gente, ela precisa ser também utilizada com sabedoria. E quando você utiliza de uma forma com valores, com princípios que são importantes, né, com amor, a gente está usando com sabedoria. Porque a gente tem visto aí tanta coisa acontecendo que às vezes desequilibra a gente. Você pode cair, né, naquela coisa de achar que tanta gente ruim aí, né, fazendo um monte de coisa, porque a pessoa tem poder. Então, o poder, quando eu falo aqui, né, que um Deus, a gente imagina que deuses têm poder.
Mas aquele poder daqui, né, da terceira dimensão, da questão financeira, a pessoa que tem muito poder financeiro ou altos cargos e que tem poder em função desse cargo, mas que usa esse poder para subjugar os demais, essa pessoa não tem sabedoria. E em algum momento, isso vai se voltar contra ela. Então, e é como eu falo no texto, né? Que Deus é um pai amoroso. E ele deixa que os seus filhos, inclusive esses daí que se desviam no caminho, eles vão aprender com as próprias escolhas, porque em algum momento eles vão colher o que eles estão plantando, o que eles plantaram também. E a gente está vendo isso acontecer, né? Porque às vezes a pessoa acha que, como ela tem poder, ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela se esquece que em algum momento isso vai se voltar contra ela. A gente tem visto aí muita injustiça acontecendo. E, e quem aplaude, né, a gente vê que tem muita injustiça acontecendo pela mão de quem tem poder neste momento, que tudo passa. Tudo passa. A gente vê quem tem conhecimento, quem conhece a história, olha para trás e vê quantos tiveram poder, quantos fizeram atrocidades, mas tiveram lá que responder pelos crimes que cometeram. Então, em algum momento, a conta chega. Quando você olha para trás na história, você vai ver que em algum momento a conta chega. E vai chegar. Só que, assim, aquelas pessoas que, mesmo que não envolvidas diretamente, mas que aplaudem as injustiças porque são contra quem elas não gostam, em algum momento aquilo também vai atingi-las. Né? Porque eu até separei aqui uma frase do Martin Luther King, que eu acho bem interessante, que foi atribuída a ele, né? Que diz que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E é isso que a gente está vendo acontecer. E em algum momento, com certeza, essa conta vai chegar, mas não é algo que a gente deva assim desejar, né? Uma coisa que eu penso, a gente não deve desejar o mal, a gente deve desejar que as coisas aconteçam da forma mais correta, da forma que devem acontecer, né? A cada um segundo as suas obras. Então, o que a gente tem que fazer? Focar no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento do nosso potencial, da nossa verdade, do que a gente acha justo e correto, e entender que tudo acontece na forma que deve acontecer e que nós estamos aqui para aprender. Então, se a gente fizer o nosso papel, se a gente buscar o nosso autoconhecimento, buscar mais conhecimento, a gente vai estar plantando coisas boas para colher lá na frente, independente da tormenta pela qual a gente esteja passando. Se a gente está fazendo o que é correto, a nossa consciência estando tranquila, estando em paz, a gente está plantando paz. É como a flor de lótus, né? Que ela cresce em meio ao pântano. Ela não se contamina. Ela nasce perfeita, linda. Então é isso que a gente tem que tentar ser neste momento de caos e de tumulto, como a flor de lótus, não se deixar contaminar e seguir. É lógico que tem momentos que a gente passa por indignação, e isso não é uma coisa ruim, porque é sinal de que a gente tem realmente bons sentimentos, sentimentos de empatia. Quando a gente vê uma injustiça acontecendo, a gente não pode compactuar com aquilo. Mas também não ficar desejando ter sentimentos que a gente vê justamente esse pessoal, justamente a gente vê pessoas que se acham virtuosas, né? Que sinalizam virtude, são elas que usam desta aparência de bondade, né? Porque as palavras que elas falam, elas sequestram aí certas pautas identitárias, como se elas fossem pessoas que estão defendendo o bem.
E na verdade você vê por trás daquilo o rancor, né, a raiva, aquele sentimento de que o outro, aquele que ela não gosta, que seja exterminado, entendeu. Então assim, não, ali você, quem tem um pouquinho mais de sensibilidade já percebe que aquela pessoa não é uma pessoa da luz, né. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando eu falei essa coisa de fazer o bem, né, que quer fazer tudo que vem com essa coisa é para o seu bem, preste muita atenção, porque, eh, essas pessoas que acham que, elas estão agindo para o seu bem, elas já se colocam numa posição de superioridade, como se elas soubessem o que é melhor para e pudesse escolher pelos demais. E não pode, não existe isso. Cada um tem que saber o que é melhor. Então, quando a pessoa vem com essa conversinha de: "Ah, você vai fazer isso porque eu estou fazendo isso porque é para o seu bem", ela está te limitando, está te tirando a possibilidade de escolher, aí já é para ficar esperto, já é para entender que não é bem essa a intenção por trás. E normalmente a gente tem visto aí, né, na nossa no nosso momento agora, quantas vezes falaram: "Ah, isso é para o seu bem", e na verdade não era, era por intenções, obscuras, né, e ocultas, que na verdade não tinham nada de bondade ali, né, é só realmente controle, ganho financeiro, e é por isso que a gente tem que ficar esperto. E muitas pessoas hoje estão conseguindo, perceber isso. A gente vê muitas, pautas aí que essas pessoas que acham que estão no controle tentam, manipular, principalmente qual uma das atitudes também, que a gente tem que prestar atenção. Toda aquela pessoa que quer promover divisão. A divisão não é algo do bem, não é algo da luz. Nós não algo que seja para o bem da humanidade não pode causar ruptura, não pode ficar causando divisão e conflito entre as pessoas. Isso não tem como você falar que isso é alguma coisa do bem. Então, o que, que a gente vê aí? Hoje de quem está aí no controle e que fala que é para o seu bem, né? Que fica jogando mulheres contra os homens, criando conflito, competição, pessoas, fica dividindo as pessoas por cor da pele, né? E normalmente, quando você vê quem está no controle dessas pautas, quem está ali controlando o movimento, não são as pessoas que passam pela situação que elas dizem que estão querendo proteger. Elas não fazem parte daquele grupo. Elas só fingem que estão querendo proteger. Então, quando você vê quem está ali no topo, querendo manipular todo mundo, querendo ficar dividindo todo mundo, dizendo que eu estou preocupado com a minoria. Não está preocupado, está preocupado em dividir para poder controlar, que é uma estratégia super antiga e batida, e não sei como que ainda o povo cai. Então, eh, a gente tem que tentar manter justamente esse, essas, essa, esse nosso poder de pensar pela nossa própria cabeça, continuar questionando tudo e todos, independente de quem, porque mesmo que seja uma pessoa que você confie demais, porque a gente pode, como eu já falei várias vezes, todo mundo pode se equivocar em algum momento. A gente não sabe tudo, né? Então é importante que a gente justamente continue buscando conhecimento. E uma das coisas que até eu vi, outro dia postei uma frase que eu achei bem interessante, que falava que, infelizmente, a gente chegou nesse ponto porque as pessoas pararam de ler. Ninguém lê mais, todo mundo fica só aceitando o que vem fácil, o videozinho curto, informação da mídia, e não. Hoje a gente vê, por exemplo, essa juventude repetindo umas coisas que você fala: "Meu Deus do céu, como que pode?". Você não consegue entender, como que a pessoa não consegue perceber as bobagens que está falando. Por quê? Não conhece nada da história do mundo. Então,
se uma sugestão aqui que eu deixo, né, que é importante, é a gente sempre estar buscando, conhecimento não só na tecnologia, não só na internet, mas fora dela, no nas experiências que vêm lá do passado, nos livros que foram escritos, né. Isso é muito importante, a gente ter se buscar conhecimento de várias formas. E a leitura é algo que ajuda muito, inclusive, é o nosso processo intelectual, porque quando você está lendo ali, você está lendo uma história, que seja uma ficção, um romance, o teu cérebro está formando aquelas imagens, você está ali, visualizando tudo aquilo, então você está se exercitando, você está aprimorando a sua maquininha aqui, né, de inteligência, você está exercitando. E as pessoas pararam de fazer isso. Então hoje a gente está num momento, assim, que a gente vê tanta gente com problemas justamente, de doenças aí que são degenerativas, né, do cérebro, e a gente, fica pensando: "Nossa, mas, né, como que de repente começa a aumentar os casos?" A gente simplesmente foi se deixando levar pelas distrações. Então é um cuidado que a gente tem que ter, assumir o nosso poder e deixa que cada um vai fazer isso no seu tempo. Às vezes a gente acaba, se preocupando, né, entrando nessas distrações, até se preocupando, porque quando a gente não está dentro dessa loucura aí que está acontecendo, porque hoje tudo é assunto, tudo, e você vê que todo mundo repete a mesma coisa. Às vezes a gente acaba tendo acesso a alguns conteúdos aí, né, de polêmicas e tudo, porque algumas pessoas que a gente segue também acabam comentando, e a gente, né, nas redes sociais, aquela hora que você vai dar uma olhadinha, você acaba vendo os assuntos que estão mais em evidência, estão ali, todo mundo falando. Mas, de uma certa forma, como a gente não está tão, assim, mergulhado nesse mundo aí, né, nessa matrix aí, a gente, em alguns momentos e em determinadas situações, a gente acaba meio que ficando um pouco mais isolado, mas, né, isso não, a gente acaba aprendendo a levar isso de uma forma mais leve, né. Por exemplo, você está aí num grupo, às vezes, de pessoas que estão aí dentro vivendo aí de acordo com as manipulações, as distrações, né, que estão dentro da caverna, né, que hoje eu acho que há muito tempo, há milênios, a gente vive aí dentro do mito da caverna de Platão, né. E aqueles que saem da caverna sempre foram considerados os teóricos, né, da conspiração. Todos que vieram com alguma coisa que depois futuramente se comprovou, mas que naquele primeiro momento, com a novidade causou um desconforto, né, porque quebra ali um paradigma, e a pessoa é vista como um teórico da conspiração, né. Se for pensar, Cristo também, quando trouxe essa nova ideia, né, da gente, justamente da nossa essência, de nós sermos muito mais do que nos fizeram acreditar, o que fizeram com ele? Porque ele enfrentou o sistema, ele causou, incômodo ao sistema. E é isso que acontece com cada um que ousa questionar tudo aí que a gente vive, o que acontece. Mas a gente tem que, né, ser firme, porque isso é o que nos dá força para enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar e cumprir aqui o nosso propósito. É a nossa verdade, porque quando você se deixa, levar pelo que os outros, pelo que você espera, que os outros, estejam, seria assim, você se deixar de viver a sua verdade para agradar, para caber na caixinha dos demais, você vai deixar a sua vida pesada, infeliz, porque não tem como você viver
pela cabeça dos outros. A gente tem que assumir aqui a nossa responsabilidade e a nossa verdade e trilhar aqui o nosso caminho de acordo com o que é importante para a gente. Então não tem o menor problema, às vezes você vai numa roda que você não tenha, às vezes a gente está em um lugar que você não tem os mesmos assuntos, por exemplo, o pessoal está falando de novela, está falando de série, coisa que às vezes você não é um conteúdo que você acesse, mas tudo bem, né? Não cabe criticar, cada um está no seu momento, mas você também não precisa se enfiar nesse mundo só para ter ali um assunto, para fazer parte ali da rodinha, né? Se a gente tem que se espremer para caber em um lugar, aquele lugar não é para gente. Então, não precisa ter conflito com ninguém, mas também não precisa se modificar para agradar, né? Então, você está num lugar que estão falando de assuntos que você desconhece, você escuta só e tudo bem. Não precisa criticar, nem não, cada um está no seu processo. E é isso que importa. E a gente não parar o nosso caminho, né, para se distrair ou para agradar os outros, né? A gente não precisa enfrentar nada, né? Tudo com respeito é agregador, né? Então, assim, a gente não precisa ter todo mundo a mesma opinião, até porque se todo mundo tem a mesma opinião, não tem diálogo, não tem crescimento, né? Já pensou, a pessoa vira para você, eu penso assim, aí você fala, eu também, acabou. É saudável, né? O diálogo é saudável. Você vê outras formas de visão são saudáveis. E é nessas discussões é que nascem as novas ideias, né? As evoluções. A gente não precisa concordar, mas a gente tem que respeitar. E assumir também as nossas responsabilidades e entender que nós somos muito mais do que há milênios vem tentando nos fazer crer, né? Sempre os sistemas, as religiões sempre vêm nos diminuindo para que a gente não enxergue a nossa verdadeira essência. E a gente está no momento aí que acho que agora a gente está conseguindo entender e resgatar isso, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.